Palavra de Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 31, eu quero focalizar a morte do rei Saul e a atitude de Davi nessa ocasião. A Bíblia nos ensina que o cristão é movido por Deus através do Espírito Santo e nos enchendo do Espírito Santo, nós vamos nos encher da natureza de Deus, que é, em essência, amor. Deus é justo, mas Ele é amor. O fato de Deus ser justo nos leva a querermos consertar a nossa vida até não estarmos sentindo nenhuma acusação mais, nenhuma convicção de pecado, sentindo um alívio, a vida toda limpa. Você está assim? Isso é essencial para o cristão poder fazer alguma coisa, caminhar, viver. Como você vai viver um dia carregado de culpa, como Caim? Caim, quando saiu da presença de Deus e ouviu aquela palavra de condenação, ele disse: como é que eu vou conseguir viver com esse sentimento de culpa pesando sobre mim? Pois é, você não queira viver como Caim, então se conserte, não saia de casa de manhã sem ter acertado a sua vida com o Senhor. O pecado que for, quantos pecados forem, conserte antes de sair, para você não se expor com pecado dentro de você, porque você vai ficar vulnerável ao inimigo por causa do pecado que você estará abrigando. Só saia de casa com a vida acertada com Deus, limpa, e aí você vai poder ser uma pessoa usada pelo Senhor através do fruto do Espírito, principalmente o amor. Você vai olhar as pessoas com bons olhos, não como fariseu, criticando todo mundo e vendo defeito em todo mundo, mas você vai olhar com olhar de amor, a necessidade de cada um, que você pode fazer para ajudar a cada pessoa. Assim Deus nos ensina que devemos ser. E o Davi, nós vamos focalizar também nessa história, era uma pessoa que buscava a presença de Deus e queria se encher do amor de Deus, se encher de Deus, e transbordaria certamente amor. Mas ele estava sendo provado, uma vida muito dura, sendo perseguido pelo rei Saul sem motivo, caçado como um criminoso. Isto era uma realidade para Davi. Poderia, e humanamente até aconteceria, de gerar um sentimento de ódio, revolta contra o rei Saul, um desejo de vingança contra ele. Mas Davi não procurava ver assim. Ele sabia que o Saul era uma autoridade constituída por Deus. Apesar de seus erros pessoais e falhas, o Saul era um ungido de Deus, assim que Davi o via. E independente da postura, da atitude de Saul, o fato é que ele era colocado por Deus, ungido por Deus, e por isso precisava ser respeitado. Você tem tido essas atitudes para com os líderes, para com aqueles que Deus levantou, ainda que a vida deles esteja toda torta e eles estejam errados? Com mais razão você vai orar por eles, mas você vai acatá-los? Bem, o Saul morreu. A descrição da morte dele foi muito triste no capítulo 31 de 1 Samuel. Depois de ter consultado aquela pitonisa, ele recebeu uma carga muito grande de negativismo, de frustração, e saiu completamente derrotado. Já estava em jejum,
saiu fraco, derrotado da casa daquela pitonisa em Endor. E era uma cidadezinha no norte do país. E ele sabia que tinha uma batalha pela frente. Ele foi de noite para que os soldados não o vissem e não ficassem impressionados pela fraqueza dele. Ele não queria se mostrar fraco diante dos soldados. Em guerra existe isso, o moral da tropa. Mas ele foi de noite, cheio de medo, procurar aquela pitonisa, porque Deus não falava com ele, então queria que a pitonisa trouxesse os mortos. A fé dele já estava tão ruim que ele passou até a acreditar que um morto poderia voltar e uma pessoa que consultasse os mortos, embora tivesse sido proibido pelo Senhor e até pelo próprio Saul, mas ele acreditava que um morto que voltasse, no caso Samuel, poderia trazer alguma coisa boa para ele. Foi completamente enganado, porque era um demônio que se fez passar pelo Samuel, que trouxe uma carga negativa de desânimo completo para ele e acusação contra ele. Ele saiu arrasado dali para uma batalha, e a batalha foi o que se esperava. O seu povo israelita fugiu completamente e ele acabou sendo morto junto com seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. A peleja se agravou muito contra ele. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então, ele estava sozinho, isolado, disse ao seu escudeiro: atravessa-me com a lança. Mas, segundo o relato aqui, o escudeiro não quis fazer isto e ele mesmo tomou a espada e se lançou sobre ela. E assim o relato diz que ele morreu e com os seus 3 filhos, o escudeiro também suicidou, sabia que não teria mais chances para ele, e os outros homens de Israel fugiram. O país foi totalmente derrotado e tomado pelos filisteus. Mais adiante, nós vemos uma atitude muito boa, embora não podendo usar armas, os homens de Jabes e Gileade, que tinham sido anos atrás ajudados pelo Saul, resolveram ter uma atitude de humanidade para com ele. Tomar os ossos de Saul, de onde estavam expostos, porque os filisteus tinham feito o seguinte: arrancaram a cabeça e foram consagrar a cabeça de Saul para os deuses deles, os demônios a quem eles serviam. Os corpos dos mortos de Saul e sua família penduraram junto ao muro lá de Bet-Sean. E ali, naquele lugarzinho chamado Bet-Sean, ficaram os corpos pendurados, como que estivessem amarrados ali, e a cabeça de Saul foi levada, mas o restante do corpo ficou. Os moradores de Jabes e Gileade vieram, tiraram aqueles corpos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e Gileade e jejuaram durante 7 dias. Isso é uma atitude de respeito, reverência, reconhecimento ao que o rei tinha feito por eles. Mais tarde, Deus ainda castigou o povo e Davi entendeu que precisava fazer algo mais e tirou os ossos de Saul que estavam debaixo daquele arvoredo e levou para dar uma sepultura mais digna. No Antigo Testamento, o sepultamento tinha um valor importante para as pessoas. No Novo Testamento, nós entendemos que não precisa. O nosso corpo pode ficar largado por aí, cremado, queimado, enterrado, dilacerado, virar pó de qualquer jeito. No arrebatamento, Deus vai resgatar tudo isto. Importante é a salvação da alma. No Antigo Testamento, a sepultura era muito importante. E Salomão disse: uma pessoa que for rica, mas que morrer de qualquer jeito e não tiver uma sepultura, um aborto é mais feliz que ele. Ora, se a pessoa morreu, tudo já está selado, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Então, se a pessoa já morreu, que importa o que façam com o corpo dela? Mas no Antigo Testamento isso tinha valor. E Davi mostrou a atitude humanitária dele para com Saul
também promovendo um sepultamento digno para um rei. Então, Saul morreu porque estava tudo errado com Deus e chegou a hora. E Davi já estava preparado para sucedê-lo. Davi não disse, bem feito, olha, me perseguiu, agora morre queimado como um churrasquinho aí, ou vilipendiado. Não, Davi não fez isso. Davi chorou pelo rei Saul, inclusive matou aquele cidadão misterioso, um amalequita que levou uma notícia estranha para ele. Ele não quis valorizar aquele homem, ele chorou por causa de Saul. Comece a cultivar o fruto do Espírito, meu irmão, por pior que seja uma pessoa, valorize o Deus que levantou aquela pessoa, que a usou, e olhe as pessoas com respeito, com dignidade. Procure não falar mal das pessoas, não condenar as pessoas. Deus não nos mandou fazer isto. Se você puder agir para salvar as pessoas, faça isso. Se não puder, trate com honra as pessoas e não fale mal delas.